paz, meus consagrados do Senhor. Tudo bênção? Nessa semana marcante do Dia das Mulheres, esse texto que nós vamos abordar aqui, juntamente com a abordagem do Encontro das Mulheres no próximo sábado, tem muito a nos dizer. Se não, vejam, Jesus faz uma pequena viagem. Ele vai lá para as terras de Tiro e de Sidom, na Síria e na Fenícia, uma região praiana pagã, onde hoje é o Líbano. Agora, por que Jesus saiu de Israel? Porque ele queria descansar, ele queria desanuviar a cabeça, porque até Deus só encontra sossego e descanso fora da religião oca. Ele já estava cansado dos religiosos, seguindo ele para se importar com os mosquitos dele e engoliam seus próprios camelos. E ele vai para lá, e ele gostaria que ninguém soubesse. E aqui aparece uma das expressões mais lindas, uma das falas mais extraordinárias da Bíblia, que é a expressão, no entanto, não pôde esconder-se, na versão de Marcos 7. Ao mesmo tempo, é bem estranha esta declaração, porque há milhares de pessoas que passam pela vida sem encontrar-se pessoalmente com Jesus, o Deus que não consegue se ocultar, porque está implícito e expresso em tudo, flagrantemente para aqueles que desejam encontrá-lo. E é curioso que os religiosos, os santos do pau oco, não conheceram, não o encontraram. E é por isso que o profeta Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Porque virá a hora em que ele determinará a se ocultar, e naquele dia as pessoas ficarão do lado de fora, batendo, e não entrarão. O que chama a atenção nessa narrativa é que o Senhor Jesus, o Deus encarnado, não consegue se manter discreto e escondido de uma mulher. E é aqui que eu quero abrir um parêntese especial para as mulheres na história do Evangelho. As figuras mais interessantes da história são mulheres. É uma mulher, Maria, que Jesus diz que escolheu a melhor parte e que isto não lhe seria tirada. É outra mulher que gasta um frasco de alabastro, um perfume caríssimo, gasta com Jesus, em adoração enternecida e profundamente tocante. E os discípulos querem parar o processo. E Jesus disse: não, porque onde é que for contada a história do Evangelho, a história dessa mulher será contada para a memória dela. Na ressurreição de Lázaro, é a comoção de suas duas irmãs, a Marta e a Maria, que carregavam uma ternura e uma amizade com Jesus sem tamanho. E Jesus diz para elas: seu irmão há de ressurgir. E olhando para a tumba de Lázaro, ele chora. Mulheres, como diz Lucas, são elas que o servem com seus bens, com suas riquezas, com seus tratos, com seus carinhos. São elas que cuidam do corpo dele com bálsamos, com aloés, enquanto muitos homens se escondem. São elas, mulheres, como aconteceu com Maria, a sua mãe, quando ela diz: cumpra-se em mim a loucura da tua vontade nessa gravidez. É a Isabel que já transmite o som de Deus para o bebê que ainda estava no seu ventre, o João Batista, e ela diz: a criança estremeceu no meu ventre quando eu ouvi a voz da tua salvação. De onde me provém que venha visitar a mãe do meu Senhor? Que sensibilidade dessa alma! É espantoso isso. Como uma mulher carrega em si
percepções que homem nenhum pode ter. Lembra que o marido da Isabel ficou mudo porque descreu? E Jesus estava ali escondidinho no ventre da sua mãe, não pôde ocultar-se de Isabel. Isso é extraordinariamente fabuloso. Como Isabel conheceu o Senhor antes de milhares de pessoas que deixaram ele passar despercebido, ignorado e às vezes até desprezado. Como? Como alguém pode passar pela vida ignorando ou desprezando o Senhor de toda a vida? Como? Mulheres como Maria de Magdala, a Madalena, que foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, não foi nenhum homem. E nesse texto de Mateus e Marcos, está uma mulher com alma de mulher, que resolveu lutar como uma mulher e tirar Deus do seu esconderijo com uma determinação belíssima, indômita, porque não era só uma mulher, era uma mãe cuja filhinha estava possessa de espírito imundo. E aqui nós encontramos um Deus exausto, um Deus saturado, um Deus cansado e exaurido em ter que enfrentar incredulidades e desprezos, em ser molestados pela vaziez religiosa de gente que só pensa na categoria de rituais, de lavar as mãos antes de pegar o pão. E aí aparece o homem Deus, que não aguentou a bravura de uma mulher com coragem e determinação. Uma mulher que tem a ousadia de arrombar as portas de Deus, de penetrar na reclusão cansada do Eterno e gritar, e santamente disputar com Ele uns minutinhos da vida dele. E a resposta de Jesus é maravilhosa. Essa é uma atitude que Deus aplaude, é um arrombamento que comove, que enternece e ao mesmo tempo espanta o coração de Jesus. Uma mulher que ousou lutar contra espíritos imundos, para azar desses espíritos. Eles encontraram uma adversária valente, que estava procurando um meio para dar uma coça neles. Eles mexeram com uma menina, mas eles despertaram a bravura de uma mãe que vai para cima, que procura armas para vencer os bestas que queriam bestializar a sua filhinha. É mãe que entra no inferno, mulher que briga com o diabo. Ela é a representação de mães que não aceitam determinações malignas com relação aos seus filhos em hipótese nenhuma. Essa é uma mulher obstinadamente determinada a enfrentar a vida e a morte para livrar a sua filhinha endemoniada. Essa é uma história extraordinária, porque essa mulher não viu sinais e maravilhas de Jesus, não ouviu o Sermão do Monte, não comeu de pães multiplicados por Jesus, mas estava alimentada de uma esperança pujante, de algum eco que ouviu sobre esse homem maravilhoso que apareceu assim do nada na sua terra pagã. Na melhor das hipóteses, ela ouviu alguma coisa boa sobre ele, mas nada profundo, só algum eco mesmo de alguma coisa que ele viveu e fez. Mas ela recebe esta presença de bom grado. E isso foi o suficiente para o Deus que queria descansar não pudesse se ocultar dela. Essa mulher me faz lembrar de um hino da minha infância que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Essa mulher encontrou um lugar de morada de Jesus, e nesse dia ela teve tudo o que queria e tudo o que precisava. Que mulher! Não é lindo? Deus os abençoe.